E aí, povo de Deus, bom dia, como que vocês estão? Estão todo mundo na bênção por aí? Sabadão, 4 ou 5 de setembro hoje, eu tô perdido, hein? Mas nós estamos em setembro, para a glória de Deus. E sabadão não muda, né? Nós temos que acordar cedo do mesmo jeito. Deixa eu puxar minha garrafa de café aqui para a direita. Vocês estão percebendo o cenário aí que está um pouco diferente? O cenário aqui é Miguelópolis, na casa do meu sogro e da minha sogra. Esse casal tão amado e precioso no Senhor, né? Uma bênção para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, em nome de Jesus. Então estou aqui em Miguelópolis, na casa do meu sogro e da minha sogra. E mais uma vez para falar do nome de Jesus Cristo. Inclusive eu vou aproveitar aqui, para fazer uma referência para vocês. Este livro aqui, do Kenneth Hagin. Bom dia, Érica Gonçalves, Deus te abençoe em nome de Jesus. Este livro chamado Nome de Jesus, Kenneth Hagin, já é falecido, né, o Kenneth Hagin. E o que aconteceu? Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li no período pós-conversão, vamos dizer assim. Eu caminhava por um caminho de morte e destruição, e quando o Senhor me separou e me chamou, e eu aceitei esse chamado. Bom dia, Carlinho, meu amigo Carlinho de Garapava, é um amigo tão amado, né? O Carlos de Garapava e muitas pessoas de Garapava. Bom dia, tia Rosana, tá por aí também, Deus te abençoe em nome de Jesus. E então, quando eu me converti, quando eu mudei a direção da minha vida, que verdadeiramente eu entreguei a condução da minha vida, do meu barco para o Senhor Jesus, amém, querido? Para você também, Carlos. E então, um dos primeiros livros do qual eu tive o prazer de me alimentar foi esse livro aqui, né, O Nome de Jesus. Esse livro é poderoso, o conteúdo interno dele é fantástico, né? E ele vai nos ensinar, esse livro vai nos ensinar a preciosidade que há no nome de Jesus. Não, mas nós já sabemos disso. Não sabemos não. Nós estamos perdidos quanto a isso. Eu vou te falar para você que a igreja no mundo, tá? Eu ouso a dizer a igreja no mundo, não somente a igreja brasileira, perdeu-se o valor do nome do Senhor Jesus. Nós citamos o nome, nós falamos o nome, mas nós apenas repetimos o nome como um papagaio repete. Então, se você ensinar um papagaio a recitar o nome de Jesus, ele vai recitar, porque logo são bichos, né, que têm essa capacidade de reprodução. Não vou dizer que são inteligentes, porque não são, mas eles têm a capacidade da reprodução. Mas a reprodução do papagaio não dá a eles o direito de serem chamados inteligentes. Então a repetição da igreja, a repetição desse nome poderoso na nossa boca não está significando muita coisa nesses dias. Você quer que eu comprove isso empiricamente e biblicamente dizendo? Você que frequenta alguma denominação, alguma igreja, quantos milagres extraordinários você viu no último ano que você frequentou a igreja? Estou falando de milagre extraordinário que você pôde presenciar com os seus olhos, que até há de comer, né? Quantas curas milagrosas aconteceram de forma instantânea na igreja, quantos cânceres foram curados instantaneamente, quantos aidéticos foram curados instantaneamente, quantos pessoas bêbadas, pessoas drogadas foram salvas no Espírito instantaneamente para que o nome de Deus fosse glorificado. Pouquíssimos. Então nós temos seguido uma doutrina, nós temos entrado nas igrejas, temos ido lá fazer as nossas preces, ter o nosso tempo com Deus, né, entre aspas, né? Mas muito pouco tem acontecido. Não vou dizer nada, porque seria leviano, mas muito pouco tem ocorrido. Por quê? Porque perdemos a chave de todas as coisas no nosso coração, que é o nome de Jesus. Deixa eu tentar te elucidar o que eu estou tentando comunicar. O nome de Jesus, não só Jesus, o Cristo,
que morreu e ressuscitou, mas o seu nome também, paralelo ao próprio Cristo, o seu nome é como uma chave que liga a ignição de um carro. É uma chave muito poderosa. E a igreja perdeu essa chave no meio da sua bagunça. Na verdade, o nome de Jesus é como se fosse a escritura, né, de uma casa, de um terreno. O que é uma escritura, legalmente falando? A escritura é uma legalidade onde que diz que você tem direito e autoridade sobre aquele terreno, sobre aquela casa, aquela construção. Então essa escritura é um documento que atesta a legalidade de que você pode usar com propriedade o terreno, a casa, para o fim que você desejar, porque é seu. Então o nome de Jesus, não só o Cristo ressurreto, mas o seu nome também é uma escritura, é uma legalidade para a igreja. A igreja do primeiro século, ela usava isso com muita propriedade. Por isso que nós podemos ler as Escrituras e perceber a quantidade de milagres que eram realizadas na igreja do primeiro século. Ali, se você ler todo o livro de Atos, você vai perceber milagres, milagres e milagres e milagres e milagres. E hoje nós não vemos isso na igreja. Por quê? Porque a igreja foi perdendo-se no meio das suas confusões e das suas bagunças o direito, a escritura, a propriedade que lhe dá o poder e a autoridade sobre a terra. Bom dia, Dayana Biondo. Deus abençoe você e sua casa. Então o que acontece? No meio das confusões, no meio das bagunças, perdeu-se o direito, perdeu-se o decreto, perdeu-se a escritura, chamado nome mais excelente, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra tem que se curvar, o nome mais excelente da terra. Então há poder no nome de Jesus, nós cantamos isso, tem um hino ou vários hinos, eu não sei, mas um tá fresco na minha mente que fala, né? Há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus, mas nós não usamos o nome, ou quando usamos, nós usamos sem a propriedade pelo qual o poder que esse nome carrega. Por isso somos tão fracos em milagres nos dias de hoje. Por isso pouco tem acontecido na igreja de hoje. Porque muito se fala de Jesus e pouco valor, pouca autoridade se tem na propriedade do nome de Jesus, porque uma coisa é falar da pessoa de Jesus, uma coisa é conhecer as obras da pessoa de Jesus, o Cristo que veio, viveu na terra como o Messias, o Deus encarnado. Também pouca coisa fazemos a respeito do Cristo ressurreto, porque algumas igrejas ainda na sua meninice espiritual ainda está chamando Jesus do menino Jesus, né? Uma vergonha. Que menino Jesus? O menino da manjedoura, ele cresceu, ele se tornou carpinteiro como seu pai, ele fez milagres lá, a saber, a multiplicação dos vinhos, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, ele curou enfermos, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e mora no céu. O homem Cristo mora no céu há mais de 2000 anos. Há 2020 anos, que é onde se starta o calendário, e tem gente que ainda está falando do menino Jesus, né? Então a igreja não tem maturidade. E mesmo a igreja um pouco mais amadurecida, que eu vou chamar a igreja cristã, e vou denominar uma linha só para separar, a igreja evangélica, porque é uma igreja mais bíblica, que tem por base a doutrina bíblica, mesmo essa igreja, ela também está enfraquecida no que diz respeito ao ensino, à doutrina a respeito do nome de Jesus Cristo. Então, o que se compreende com isso? Logo, é fácil de se afirmar ou de se compreender porque a igreja atual é tão fraca, ela é tão pouco atuante. Bom dia, Renata Elias, Deus abençoe a sua vida, a minha madrinha de casamento, Renata, beijo no seu coração. Então a igreja atual, ela não consegue realizar os milagres. E isso nada tem a ver com o enfraquecimento de Jesus ou com o enfraquecimento do nome de Jesus. Não é que o link está quebrado, não é que a nosso Wi-Fi, nossa internet com o céu está quebrada, não. Isso tem a ver com dois aspectos, com a falta da propriedade do nome de Jesus. A igreja perdeu a propriedade, ainda que é dela, ainda que foi dado por Deus o direito, né, a autoridade de usar o nome de Jesus, mas perdeu isso daí.
E dentro dessa confusão também, já não se acredita como os irmãos, os cristãos do primeiro século, a respeito do que esse nome poderoso pode fazer. Então, na verdade, a gente simplesmente vai no culto. Muitas vezes nós vamos ao culto, mas a nossa expectativa de presenciarmos milagres, prodígios, sinais e maravilhas está muito aquém daquilo que o Espírito de Deus pode fazer e daquilo que necessariamente nós deveríamos aspirar em nossos corações. Porque eu tenho ensinado isso aqui, nós temos ido na igreja até com pensamento errado. Qual é o pensamento nosso de ir à igreja? O nosso pensamento é ir à igreja para receber alguma coisa. Já começa o primeiro equívoco aqui, porque a igreja nunca foi lugar de você receber alguma coisa. Se você continuar, ou procurar ler o livro de Atos, que é onde dá um panorama a respeito do que é a igreja, do aspecto do nascimento da igreja e a sua característica, você vai perceber que os irmãos em Atos não iam da igreja em Atos dos Apóstolos, porque Atos não é uma cidade, Atos não é uma igreja, mas é um modelo, são os escritos a respeito dos atos dos apóstolos, das atitudes que os apóstolos tiveram na igreja do primeiro século. Então, escrita em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ninguém, em nenhum caso, ia para a igreja com o intuito de receber algo do Senhor. Pelo contrário, eles iriam levar algo ao Senhor. Eles iam sacrificar, eles iam, não nesse momento mais, porque Jesus já tinha vindo, então já tinha abolido, ou tentado abolir os costumes judaicos, como sacrifício de animais, essas coisas, mas o povo ia com uma única intenção, de adorar a Jesus, de glorificar o nome de Deus Pai que vive nos céus e de Jesus que está sentado à direita do Deus Pai. Então a igreja não é lugar de receber. Você fica triste? Não fica triste não. Aprenda aí, tá? Para que você possa receber milagres extraordinários. A igreja nunca foi lugar de você receber nada. A igreja sempre foi o lugar de você depositar a sua gratidão aos pés de Deus que tudo já fez. Cristiano, mas como que Deus tudo fez e tudo me falta? Tudo te falta porque você não tem conhecimento de qual é a propriedade que você tem. A saber, por exemplo, está escrito que toda sorte de bênçãos já foi liberada para nós nas regiões celestiais. Logo, tudo que você precisa já está liberado no céu. Por que eu não alcanço? Porque você não conhece a promessa. Se conhecesse, buscaria a promessa. Quer saber outra coisa? Então nós não podemos ir na igreja buscar nada. Nós temos que ir oferecer o nosso coração e a nossa gratidão a Deus. Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 4, se não me falha a memória, vai nos ensinar a respeito das nossas ansiedades. E está escrito assim: não andeis ansioso por coisa alguma, nem quanto ao que haveis de comer ou de vestir. E aí Jesus, explicando isso, vai dizer: olhe para os passarinhos, eles não semeiam, eles também não colhem, não ceifam, mas mesmo assim Deus os alimenta. Estou fazendo de forma parafraseada. E olhe também os lírios do campo, eles não tecem roupas para eles, mas eu posso dizer que nem mesmo Salomão, o rei mais rico da terra, se vestiu como eles. Então Deus estava falando assim: e vocês não valem muito mais do que uns poucos passarinhos? Vocês não valem muito mais do que umas florzinhas chamado lírio do campo? É claro que vocês valem, mas qual é o problema de vocês? É que vocês buscam as coisas da terra. E então Jesus ensina: buscai em primeiro lugar da sua vida o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas, todas estas coisas, não as demais coisas, mas todas estas coisas que vocês procuram, vos serão acrescentadas. Qual é o problema? Por que eu estou na pitimba? Por que eu não consigo melhorar a minha vida? Porque a sua expectativa em Deus está errada. Você está esperando a sua vida melhorar para você começar a abençoar a casa de Deus. Você está esperando a sua vida melhorar para você ir para a igreja. Você está esperando acontecer um sinal no céu, talvez a trombeta de Deus tocar, não sei o que você está esperando para se batizar. Você está esperando algum evento acontecer para que você se arrependa do seu pecado e faça uma aliança com Jesus. Enquanto você fica esperando, Deus também fica esperando.
porque é um esperando o outro, entendeu? É um esperando para o outro, um esperando pelo outro. É Cristo esperando você e você esperando por Cristo. Na verdade, você não está esperando por Cristo, você está esperando pelos benefícios que talvez a religião, não Cristo, pode te dar. Porque o que Cristo pode te dar, Ele já te deu. Ele te deu a vida dele, depois com isso te deu o privilégio de alcançar a vida eterna com Ele, chamada salvação, e também te deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E o que você deu para Ele? Nada. O que nós temos dado para Ele? Quase nada. Porque qual é a nossa atitude? É ficar esperando um evento, um momento, sentir alguma coisa no coração para então nos movermos. Deixa eu te falar, a fé nunca foi você sentir alguma coisa. Fé não tem nada a ver com sentir. Fé tem a ver com agir. Porque eu penso, porque eu sei, por isso eu faço. Quando você toma uma atitude, uma ação, quando você coloca o agir sobre a sua vida, você primeiro põe o pé, depois Deus cria a ponte. Isso é fé. Então primeiro eu avanço sobre o rio, mesmo que não tenha o lugar da minha passagem. Então eu ponho meu pé, Deus cria a ponte. Eu ponho meu pé, Deus cria a ponte. Se você for ficar esperando Deus criar a ponte primeiro, você nunca vai atravessar o rio, porque você não tem fé. Então você precisa aprender a agir antes de Deus construir, porque Deus constrói a partir da sua ação. A responsabilidade é sua, não é de Deus, né? Então o que é a fé de Hebreus 11? A definição de fé em Hebreus 11 é: a fé é o firme fundamento de coisas que eu espero, mas de coisas que eu não posso ver. Tá? Então eu espero firmemente no meu coração, eu acredito, mas na verdade eu não vejo. Mas isso que eu espero, eu produzo, eu tenho uma ação em direção a isso. E porque eu tenho uma ação, Deus entra com a sua presença. Então, não me diga que você tem fé se você não tem ação, querido. Agora, eu estou te condenando de forma nenhuma. Eu estou aqui te indagando, né? Instigando a ter uma ação de fé. Por exemplo, muitas pessoas vão na igreja e passam anos e anos a fim, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, e nunca resolvem se batizar. E a desculpa clássica, a falta de entendimento clássico é: eu não estou preparado para o batismo. Preparado para quê? Você não sabe nadar? Seu problema é não saber nadar? Porque o máximo que você pode acontecer, talvez, é o pastor deixar você escorregar da mão dele ou se afogar na piscina. Porque não tem preparação, né? O batismo não tem uma necessidade de uma preparação, querido. O que você precisa ter é a consciência de que você tem que se arrepender dos seus pecados e a consciência de que você tem que mudar o seu jeito de tocar o barco. Isso é a preparação. Agora, se você não está preparado para mudança de direção, eu preciso te dizer que você não está preparado para receber Jesus. Então sai da igreja logo. Cristiano, mas você é muito radical. Sim, eu sou radical, sabe por quê? Porque Jesus está precisando de gente que se decida. E a sua indecisão dentro da igreja de Cristo, primeiro que ocupa um banco de alguém que talvez poderia estar sentado lá, e atrapalha a vida de outras pessoas que vê você 15 anos dizendo que serve a Deus e com cigarro na boca, e vê você 15 anos e adulterando, e vê você com 15, 20 anos de igreja e mentindo no seu comércio, roubando, extorquindo as pessoas. Então logo você é mais prejudicial dentro da igreja do que fora dela. A sua infidelidade a Deus é mais prejudicial que qualquer outra coisa. E aí eu fico vendo os irmãos que têm um coração de padre franciscano, né, que tudo se move pelo emocional e não tem racionalidade nenhuma, muito menos uma fé genuína, que fica falando: cara, você é muito radical, mas se o cara está na igreja é porque ele está precisando. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja não é lugar de quem está precisando, a igreja é lugar de quem está se decidindo. Tá certo? Por quê? Pensa Jesus Cristo. O povo estava precisando, 5.000 homens precisando de comida. Jesus Cristo deu para eles. Mas quantos se tornaram igreja? Os que já eram igreja, 12 homens. Tá? Então os 5.000, você não vê uma conversão dos 5.000. Jesus deu o que eles precisavam para o estômago, mas pro intelecto, para a salvação, Jesus não pôde dar, porque eles não desejavam isso, eles desejavam pão. Então é o que o povo da igreja está fazendo.
Então, se você ler a Bíblia e ter o conhecimento bíblico do que eu estou falando, você não vai ter esse coração franciscano. Você vai ter um pouco mais de racionalidade, porque a Bíblia, ela exige de você que você use a sua mente, dizendo assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é pela renovação do seu coração, porque seu coração é enganoso, também está escrito. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então deixa eu te falar, se todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão em Deus, você seguir o seu coração, você vai caminhar para um caminho de morte. Porque nada a ver tem com emoção. Não se emocione diante de Deus. Não que você não tem direito de chorar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que em respeito às atitudes que você tem que tomar, se você for esperar sentir um arrepio, se você for esperar sentir um culto, que você vai ter que ir lá e você vai chorar, e às vezes tudo isso é carne, não tem nada a ver com o Espírito, que você tomar uma decisão, querido, pode ser que Jesus volte e você não conseguiu tomar sua decisão. Emoção não salva a vida de ninguém. O batismo que a minha mãe fez, que não serviu até o momento para nada, ela um dia na igreja, o pastor já tinha feito a convocação para o batismo e os irmãos que estavam mais conscientes do batismo, eles se inscreveram para o batismo. No dia do batismo eu estava presente na igreja e a piscina estava lá, né, o batistério, e os irmãos que tinham se inscrito pelo curso para aprender um pouco mais sobre o que é batismo, enfim, eles estavam lá e foram sendo batizados um a um, procedimento normal. E quando terminou, os irmãos que estavam inscritos para o batismo, Elaine Alves Póvoa, tudo bem? Deus abençoe sua vida. E aí o que aconteceu? Esses irmãos então foram entrando ali e terminou. Mas quando terminou, o pastor movido, talvez pelo Espírito, não sei se pela emoção, isso não me importa, mas ele começou a reclamar que o Espírito o incomodava de que ainda tinha gente ali que deveria estar se batizando e não tinha se decidido. Mesmo que não tivesse feito curso nem nada, porque na verdade não tem uma obrigação de fazer curso nem nada. Batismo não tem nada a ver com curso, batismo tem a ver com decisão do seu coração. E aí o que aconteceu? Ele ficou instigando, e no meio desse momento ali, criou-se uma euforia, e a minha mãe do nada tomou a decisão de se batizar. Pegou o celular, acho que ela tinha um celular, não sei na época já se existia celular, não lembro, e acho que ela deixou alguma coisa, não sei se foi chave de casa, não sei, cigarro, não sei o que era, e entregou aquilo ali do jeito que ela estava, de calça comprida, né? Calça jeans, calça West Top, para os mais antigos aí, de calça West Top, blusa, do jeito que estava. Ela entrou naquela piscina lá, entrou aqui, saiu do outro lado, moiou até o último fio de cabelo do dedão do pé. Então ficou moiadinha, que nem um pinto na chuva. E aí o que aconteceu? Então ela se batizou na emoção, né? Não teve uma circuncisão no seu coração, não teve. Por que você está falando que não teve, Cristiano? Com qual autoridade? Com a autoridade que eu vi que a vida dela não mudou para nada. Porque o batismo, nada mais, nada menos, ou muito mais e muito menos, é o que? Morrer para a minha vida velha e nascer para a vida nova. Se ela não nasceu para uma vida nova, logo o batismo dela não serviu para nada. Né? E eu tenho falado sobre a doutrina dos batismos, porque alguns irmãos com muita boa intenção tentam ensinar que o batismo tem que ser imersão total sobre a água, né? E criam doutrinas e falam que a palavra baptismo do grego significa imergir na água totalmente e tudo. Isso não tem nada a ver, tá? Eu preciso te dizer por quê. Porque algumas igrejas sinceras em Deus, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, como algumas outras denominações, elas não imergem os irmãos na água totalmente. Elas simplesmente pegam um jarro de água e derramam sobre a cabeça, o que a gente chama de batismo por aspersão, até um batismo semelhante ao batismo da Igreja Católica, que também batiza dessa forma. O que anula o batismo da Igreja Católica não é a forma com que ela faz, no aspecto de derramamento de água sobre a cabeça. É o fato dela batizar uma criança que não compreende o que é batismo. Porque a doutrina do batismo também ensina que todo aquele que crer... Então, para você crer, você tem que ter entendimento do quê? Do que é Cristo, entendimento do que é o sacrifício de Cristo na cruz, entendimento de que você tem que morrer para a sua vida velha, para nascer para uma vida nova. O que uma criança crê? Nada. Logo, o batismo dela é inválido, não serve para nada. Então, a igreja católica, ela faz um modelo de batismo que é válido, sim, que é o modelo por aspersão, porém, para um ser que não sabe o que está acontecendo.
E a fé do pai dela não serve para nada, a fé da mãe dela não serve para nada, nem dos padrinhos com boas intenções não serve para nada, porque a salvação é totalmente individual. Então eu não posso, ainda que eu seja um homem de Deus, achar que a minha fé vai salvar os meus filhos. Não, o que vai salvar meus filhos é eu ensinar eles o caminho correto e no tempo de entendimento deles, eles também fazerem uma confissão do Senhor Jesus. E através dessa confissão pública e do batismo, que é uma confissão pública, eles terem a vida deles com Deus, não a minha. A minha vida com Deus é uma, a vida dos meus filhos com Deus tem que ser outra. Logo, o batismo é totalmente individual. Por isso, a nulidade, a não validade do batismo na Igreja Católica. Porque aí vem aquela história, mas aí o cara crisma, faz lá a sua confirmação ou crisma, querido. A crisma católica eu até consigo compreender que realmente é um reforço, né, daquilo que seria correto. O que eu estou dizendo é, então vamos dizer que a crisma seria o correto, o batismo católico correto. Para que fazer o primeiro? Desculpa, não serve para nada. Não serve para nada, querido. Não serve para nada, é perca de tempo. E quantas pessoas só fazem o batismo e nunca fizeram crisma? Então, quer dizer, a doutrina correta é: todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. E quem não crê, já está condenado. Tá? Então, não tem meio termo. Não tem como assim, quem ficar na dúvida tá tudo certo, quem ainda não se decidiu tá tudo certo, quem ficar no meio do caminho, quem ainda estiver fumando e por isso não tem coragem de batizar, quem ainda tiver ali aquele pecadinho de estimação que fica pregado no prego, sabe, aquela carnicinha que o cara precisa todo dia pegar, dar uma cheirada na carniça e sabe assim, que pode ser tudo na sua vida, né, Rosana? Você tá dando like aí, mas na verdade tá pegada no cigarrinho, né, no cigarro do diabo. Então o que que acontece? Esses impedimentos carnais, se tem te tirado o direito de ser salvo, e se tem te tirado ali, tem colocado dúvidas no seu coração, eu te digo, realmente você não está pronto. Porque para servir o Evangelho, você tem que estar disposto a morrer como Cristo morreu. E poucas pessoas estão dispostas a morrer pelo Evangelho, querido. Sabe, tem gente que tem que morrer de forma literal. Eu posso te afirmar, eu estou disposto a morrer de forma literal. Literal mesmo. Sabe o que é morrer de forma literal? É perder a vida e deitar num caixão. Mas a maior parte, Deus exige não a morte literal, não a perseguição da igreja, como acontece nos países de origem muçulmana, onde há perseguição real e cristãos sinceros têm os seus pescoços degolados e tudo mais. Mas a única coisa que Deus exige no início é que você morra para o mundo, né? Mas Cristiano, mas você morreu para o mundo e você existe nele? Claro, mas você não vai me ver mais num bar bebendo cachaça, você não vai me ver traindo a minha esposa, você não vai ver eu mentindo, enganando pessoas. Então eu morri para o sistema do mundo e nasci para o sistema de Deus. Isso é o batismo. Se você não conseguiu fazer isso, e se você talvez já até se batizou e não está conseguindo viver isso, você precisa repensar. Cristiano, eu preciso batizar de novo? Não, você não precisa. Porque a Bíblia diz que, portanto, há um só batismo. Uma vez que você fez, está feito. O que você precisa é circuncidar o seu coração. Porque o batismo é como se fosse a circuncisão do Antigo Testamento. Se você fez a circuncisão, mas também não teve mudança de vida, não servia para nada. Se você se batizou e você não mudou a sua vida, não serve para nada. E eu preciso te dizer uma coisa, não é Cristo que vai te mudar, querido. Não se iluda, sabe? Não transfira para Cristo uma responsabilidade sua. É você que tem que tomar a decisão de mudar para Cristo. Não é Cristo que tem que tomar uma decisão de mudar para você. Ele já tomou a decisão quando ele se entregou na cruz do Calvário. É você que agora tem que assumir a sua responsabilidade. Tá certo? Deixa eu ver com quanto tempo nós estamos aqui. 28 minutos. 28 minutos eu falei de um monte de coisa e não falei o que eu queria pregar. Você acredita num negócio desse? Eu queria pregar sobre a parábola do administrador infiel, né? Onde Jesus faz um elogio ao administrador infiel. Eu gosto de pregar coisas polêmicas da Bíblia, sabe? Porque na verdade as coisas que eu prego, que são polêmicas, é só o intuito de chamar a sua atenção para que você estude mais a Bíblia, para que você conheça o contexto bíblico, sabe? Porque o mais do mesmo, querido, tá todo mundo pregando. Se você precisar de uma palavra morna aí, de uma palavrinha só para aquilentar seu coração, já tem um monte na internet, vai assistir lá.
Sabe, se você realmente estiver disposto a conhecer Jesus Cristo das Escrituras, a conhecer as Escrituras de forma profunda, deixa eu já te ensinar o que ninguém ensina. Porque talvez é o fato do que as pessoas nunca te ensinam que você está com essa vida parada, que você não consegue avançar. Porque todo dia é o mais do mesmo. Vai te ensinar a se dizimar, vai te ensinar a se ofertar, vai te ensinar a ser um monte de coisa, vai permitir os seus pecados, não vai te confrontar em nada. E você vai continuar do jeito que você está. Tá certo? Não é o meu propósito, não é o meu chamado. Deus não me chamou para esse nível de pregação rasa. Né? Eu tenho entendido no meu espírito que Deus me chamou como um mestre para ensinar verdadeiramente as Escrituras. Isso eu não estou falando nada para me exaltar, para nada. Se você achar que eu estiver me exaltando também, o problema é teu. Porque a palavra de Deus diz que a um ele chamou mestres, a outro ele chamou pastores, a outro ele chamou evangelistas, a outro ele chamou doutores. Então assim, se eu for um mestre da parte do Senhor, o que te importa? Vai fazer o quê, né? Porque a gente nem pode falar de nós mesmos. Hoje em dia a coisa está tão deturpada que você não pode ter identidade pessoal. Se você for bom no que você faz, você não pode falar que você é um cara bacana no que você faz, ainda que você seja honesto, porque as pessoas não suportam, porque elas são medíocres demais. Então a mediocridade delas quer te levar para baixo. Eu sou autêntico, querido. Eu tenho entendido no Senhor o meu chamado. Né? A forma de eu ministrar não tem muito a ver com uma questão pastoral, ainda que eu seja no espírito um pastor, né? Um pastor que veio para cuidar, para acalentar, mas você nunca vai me ver cuidando de alguém e concordando com o pecado dela. Você nunca vai me ver dando conselho para alguém e passando a mão na cabecinha dela, tentando curar as emoções dela, que para isso servem os psicólogos e os remédios tarja preta, para cuidar das emoções, sem confrontar a raiz do problema dela. Porque normalmente, quando a pessoa procura um homem de Deus, um pastor, ela está com algum problema. E esse problema tem um nome, chama-se pecado. E o pecado, você não pode pôr remédio sobre o pecado. O pecado, você acaba com ele ou ele acaba com você, não tem meio termo. Tá bom? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Vocês querem aprender mais de Bíblia ou vocês já estão cansados já? Se tiver alguém comigo aí, fala aí eu quero ou eu não quero. Porque mediante ao povo, que não é a voz de Deus, mas mediante ao povo que cansa rápido, né? Quem deveria estar cansado sou eu, mas eu não me canso das Escrituras. Quem está comigo aí? Quem quer? Quem quer aprender mais aqui sobre a parábola do mordomo infiel? O homem era infiel e Jesus fez um elogio para ele. Que coisa doida, gente. Você já conseguiu ver isso? O homem era infiel nos seus negócios e Jesus elogiou ele. Você sabe o que Jesus falou para o mordomo infiel? Que ele é mais inteligente, ele é mais astuto do que os filhos da luz, a crentaiada. Você não suporta, né? Está na Bíblia. Eu gosto de ensinar a Bíblia onde ninguém ensina. Eu estou cansado. A Érica Gonçalves quer, ó. A Érica gostou da palavra. Quem mais quer? Quem mais quer? Se for para o bem da nação, me diga que eu vou. Né? Quem mais quer aprender sobre a parábola do homem, do administrador infiel? Por que Jesus, na sua doideira, né? Jesus é, como diz a minha Bia, a minha pequenininha de 4 anos, Jesus é doidinho do pote. Por que Jesus, na sua doideira, conseguiu elogiar o homem que estava mentindo para o seu patrão, o administrador infiel? Marcos Lemes, Marcão, beijo no seu coração, homem amado, por mim e pelo Senhor Jesus Cristo. Ô compadre, você está aí, compadre? Você quer aprender, compadre, sobre a parábola do administrador infiel? Você quer saber, compadre, por que Jesus Cristo elogiou o homem que fazia tudo errado? Você sabia que Jesus fez um elogio para ele, que fez para poucos? Olha, cara, o cara era infiel e aí ele faz uns concertos aqui, umas coisas interessantes, e Jesus elogia o cara publicamente, sabe? E meio que fala assim para a gente poder, para poder... Deixa eu pôr meu compadre aqui. Compadre, você quer aprender, compadre? Vamos ver se eu consigo. Os amigos dele não poderão assistir o vídeo ao vivo, ao menos que esteja no seu público selecionado. Compadre, será que tem como eu te adicionar aí, compadre? Manda um convite aqui para você participar ao vivo comigo. Vamos fazer um negócio diferente hoje. Vamos ver. Vê aí, compadre, se você consegue. Vê se você consegue mandar um convite para mim aqui, para você participar comigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Solicitação para participar da sua transmissão. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu compadre, gente? Cadê o compadre? Compadre, você tá aí, compadre? Tenta mandar um convite para mim, para ver se você consegue participar comigo ao vivo, que eu quero instigar você, cara. Eu quero instigar você a pensar junto comigo.
Cadê o Carlos Roberto dos Santos? Vou convidar. Deixa eu ver aqui. O administrador infiel. Cara, que parábola complicada. Eu só vi homens pregando a respeito dessa palavra, pastores, digo eu, para falar das suas ganâncias interiores, para falar de dinheiro, porque eles não conseguem explicar a parábola do administrador infiel, a não ser extorquindo o dinheiro da igreja, tá? Se protegendo e tentando ter legalidade para poder defraudar a igreja. Mas a parábola do administrador infiel, ela vai nos ensinar algo muito importante a respeito de um arrependimento que está escrito na parábola, porque Jesus jamais daria validade e legalidade a um homem que está fazendo coisa errada. Ah, Jesus não daria não. Então, mas muita gente, por não saber explicar a parábola, não tem coragem de ensinar, né? E como eu disse que o meu chamado no Senhor é para ser um mestre da Escritura, eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então assim, ó, compadre, se você conseguir mandar um convite para participar comigo ao vivo aí, manda aí. Eu estou tentando te convidar aqui, não consigo, não sei porquê, tá? E então vamos ficar na bênção aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Então está escrito assim, ó, em Lucas, escreve aí, compadre, Lucas capítulo 16, você está aí? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1, o administrador infiel, o cara que roubava o patrão, mas roubando o patrão, uma atitude dele muda e Jesus então faz um elogio para ele. Quem conhece aí? Quem conhece? Está escrito assim, ó, Lucas capítulo 16, versículo 1 está escrito: disse Jesus também aos seus discípulos. Então Jesus ensinando aos discípulos e não à multidão, tá? Por que você vai na igreja e talvez não ouve a voz de Jesus? Porque talvez você é só multidão, você só está querendo encher a barriga de pão e peixe. Você não está interessado nas palavras de Cristo. Então está escrito assim, ó, disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico e este rico tinha um administrador. E este administrador foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, ou seja, o administrador estava roubando o seu patrão. Então, mandando-o chamar, lhe disse: o que é isso que eu ouço a seu respeito? Isso aqui está muito contemporâneo, né? Para falar dos vereadores e prefeitos que serão eleitos aí, ou que já foram eleitos, e que eles são administradores, mordomos da riqueza do povo, mas são ladrões. Então vai falar desse povo aqui, viu? Hoje eu acho que o meu irmão Antônio Marcolino está aí na live, e ele é um vereador eleito em Sertãozinho. E é um irmão amado de quem eu tenho orgulho, viu, irmão? Pelo trabalho que você está fazendo lá. Porque mesmo na política, que é uma deturpação, as pessoas deturparam a política, que é algo bom, para algo ruim, tem homens fiéis e homens sinceros em Deus. O irmão Marcolino é um aí. E aí eu posso dizer, lá em Sertãozinho. E então falou assim, mandando chamar, ele disse: o que é isso que eu ouço a seu respeito? Presta conta da sua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, o patrão está falando: porque eu ouvi falar a seu respeito que você está me roubando, eu vou te tirar da sua administração, eu vou te tirar o direito de administrar, como foi feito com alguns vereadores, uma leva deles aqui em Miguelópolis, na gestão anterior, né? Inclusive o nosso prefeito anterior está preso até hoje, né? Está preso aí por conta de coisas ilícitas. Mesmo Deus tendo dado para ele o privilégio de administrar a cidade, ele foi tentado, né, no seu espírito a fazer coisa errada e está preso até o dia de hoje. Todos os ladrões maiores do que ele já foram soltos, né? Mas ele ainda está preso. Qual é o mistério da prisão do homem que nunca sai? Quem está comigo aí? A Renata Elias está comigo ainda, de Miguelópolis? Qual é o mistério aí, os miguelopolenses? Do homem que era o menos ruim de tudo, ainda que roubou, então assim, ele fez coisa errada, não vou falar roubou porque é uma palavra muito forte, mas mesmo fez coisa errada, e por que todo mundo saiu e ele não saiu? Quem sabe responder no quiz aí? Você sabe, Rosana? Tia Rosana, aquele prefeito que você votou nele, porque que até hoje ele está preso e os demais, os que roubaram muito mais que ele, que vem roubando anos e anos de reeleição, estão soltos e ele não? Quem consegue responder aí para mim? Eu tenho a resposta aqui, da parte do Senhor. Então disse o administrador infiel consigo mesmo: o que farei? Pois o meu Senhor vai me tirar a administração. O cara começou a ficar, nossa, e agora? Agora eu vou ser demitido, cara? O que eu vou arrumar? E aí ele vai falar quem ele é, um preguiçoso, né? Trabalhar na terra eu não posso.
Também viver de mendigar, eu tenho vergonha. Vergonha de roubar não tinha, mas vergonha de mendigar tem. E força para trabalhar não tem. Nunca teve coragem para trabalhar. E aí ele fala assim, já sei o que farei. Né? Ele teve uma eureka. Já sei como resolver o meu problema. Já sei o que eu vou fazer. Já sei isso, já sei aquele outro. O cara sabe o que ele tem que fazer. E aí o que ele faz então? Ele, pensando sobre isso, ele pega e fala, já sei o que eu vou fazer. E ele tem uma solução pronta na cabeça dele. E ele pega e fala assim, eu já sei o que farei para quando eu for demitido da administração, para que me recebam em suas casas. Olha o que ele começa a fazer. Ele começa a fazer um plano mirabolante. Você não sabe não, tia? Você é muito ruim de Bíblia. Eu achei que você soubesse. E diz assim, daqui a pouco eu dou a resposta. E ele disse assim, eu já sei o que eu farei quando eu for demitido da administração, para que me recebam em suas casas. Então ele ainda tinha expectativa de que o povo que ele ajudou, que ele roubou, na verdade, pudesse receber ele na casa dele ainda. Eles, né? Receber ele na casa deles. E ele então tem um plano, né? É bem o brasileiro, né? Vou dar um jeitinho aqui. Vou fazer um negócio interessante. E então ele tem a seguinte ideia, né? Ele, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, ao plano mirabolante do homem aqui. O homem é inteligente demais, né? Por isso que Jesus fez o elogio a ele. E disse ao primeiro, quanto você deve para o meu patrão? E ele respondeu, eu devo 100. Devo 100 cados de azeite. Cados é uma medida, né? Uma medida para medir líquidos. E eu devo 100 cados de azeite. E então ele disse, olha a esperteza do administrador infiel. Então ele disse, ô Serginho, essa parábola aqui é para você, meu irmão. O Serginho é meu amigo lá da loja Boa Ideia de Sertãozinho, e nós estávamos falando a respeito da administração de fidelidade ao Senhor. Essa parábola é para você, meu irmão, ela vai te ensinar não a infidelidade, mas a fidelidade que está no seu coração. E ele diz assim, você deve 100 cados para o meu patrão, então tá tranquilo. Toma aqui a sua conta, pega a sua caderneta, né? Aqui em Miguelópolis é muito familiarizado, você ir no bar, comprar fiado e marcar na caderneta. E o patrão marca no caderninho dele. Depois você vai lá, confronta a caderneta com o caderninho e paga, né? E continua comprando. Então diz assim, toma a sua conta, assenta-te depressa e escreve só 50. Olha a inteligência do cara. Então assim, o cara devia 100 casos para o patrão dele e falou, não, escreve que você deve só 50. Fica tranquilo. Então quer dizer, ele continua aparentemente defraudando o patrão dele, mas ele está fazendo amizade com o cara, porque ele precisa ir na casa do cara. Não é isso que ele falou? Eu vou ter que criar uma estratégia para que quando eu for na casa deles, eles puderem me receber. Parece os vereadores aí, os prefeitos, nesse período de eleição, indo na sua casa, fazendo amizade com você. Passou a perna o ano inteiro, 4 anos eleito, não fez merda nenhuma, a não ser encher o bolso dele de dinheiro. Aí depois vai lá na maior cara de pau e para ir na sua casa ele encontra, faz uma cara, né? A sua hipocrisia, veste a máscara, não é essa máscara que tampa a boca lá da pandemia, não. Veste uma máscara da santidade e vai na tua casa com a maior cara de pau pedir voto. Pedir voto não é pecado, não. Para homens honestos não é problema nenhum, mas para os desonestos, cadeia nele. E aí o que aconteceu? Então ele faz isso. Depois ele perguntou ao segundo, a um outro, e tu, quanto deve? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Coro é uma medida para sementes. Então ele deve 100 coros de trigo. E ele disse para ele, toma a sua conta e escreve 80. E elogiou, olha o que o cara fez. Ele baixou uma conta de 100 para 50 e baixou uma de 100 para 80. E aí, quando ele faz essa transição santa, né, o patrão dele estava sendo aparentemente lesado por aqui, mas você vai entender a parábola do administrador infiel hoje. Quando ele faz isso, olha que coisa interessante. Elogiou o senhor do administrador infiel porque ele se houvera ou porque ele tivesse uma atitude atiladamente, ou seja, inteligente. Então ele foi elogiado pelo seu senhor, pelo patrão. Que coisa doida, como é que entende um negócio desse? Porque ele fala assim, e elogiou o senhor, o administrador, o senhor administrador infiel, porque ele se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo, ou seja, os filhos das trevas são mais hábeis na sua geração do que os próprios filhos da luz. E aí os crentes, né, eu gosto de falar os crentes, que eu quero dizer os que creem no Senhor Jesus,
de qualquer denominação de verdade, o que ele fala? Ele fica assim, cara, por que eu sou crente, sou honesto, entre aspas, né? Porque é muito entre aspas mesmo, e eu não prospero. E aquele cara ali satanista, né? Umbandista, fazedor de macumba, o cara tá rico. Né? Porque talvez ele seja o administrador infiel, talvez ele é esse cara que, no bom sentido, está sendo elogiado por Jesus. É lógico que ele não é. Tá? Se ele está prosperando em impiedade, o que é dele está guardado, é o inferno. Mas por que Jesus então elogiou um homem que aparentemente deu mais um golpe, deu o último golpe de misericórdia? É porque nós não compreendemos a parábola do servo infiel, que é o que eu vou te ensinar agora. Então, o que Jesus fez? Cara, como que o cara que é das trevas conseguiu ser tão astuto e inteligente, mais inteligente do que os filhos da luz? E disse assim, ó, eu vos recomendo, olha a palavra de Jesus, eu vos recomendo que das riquezas de origem ilícita, das riquezas que você tem construído, que não eram de Deus, exemplo, o cara que tem loja e não paga imposto, o cara que fica vendendo réplica, né, Serginho? Fica vendendo réplica de tênis, de camiseta, de qualquer coisa do Paraguai, essas coisas que todos nós somos tentados a fazer, muitas vezes fazemos, não estou acusando ninguém assintosamente, mas olha o que Jesus está falando, que das riquezas de origem iníqua ou ilícita, fazei amigos. Jesus está ensinando uma coisa interessante aqui. Vai para você também, meu amigo que eu conheci ontem, como é que é? Américo, o sobrenome dele. Vou lembrar aqui, lá de Jabuticabal. O Kleber Américo de Jabuticabal. Fazei amigos, Kleber Américo. Você tentou fazer e não deu certo, né? Mas com as riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando as riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Que coisa maluca! Agora deu nó na cabeça da gente. Parece que Jesus está validando a cara de pau e a esperteza do malandro, né? E Jesus continua dizendo, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E se, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então ele está falando aqui, Jesus está falando assim, cara, se você não é fiel naquilo que você ganha de forma injusta, como é que você vai ganhar a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é aquela que Deus vai abençoar, colocar na sua vida e que você não vai fazer esforço nenhum. Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso, né, Serginho? Se você não for fiel com o imposto, que é não do Bolsonaro, mas do governo federal, estadual e municipal, como que Deus vai confiar na sua mão a verdadeira riqueza, né, meu irmão? Então você está certo quando você diz que quer alcançar um nível de pagar todos os impostos da sua loja, mesmo que o governo seja um ladrão, um bandido. Você está correto. E ele diz assim, ó, quem vos dará o que é vosso? Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outra tradução vai dizer, não podeis servir a Deus e a mamon. Cristiano, mas explica esse negócio aí. Jesus elogiou o cara que fez coisa errada? Não, você que acha que ele fez coisa errada. Ele fez o que você não teve coragem de fazer ainda. Sabe o que o administrador infiel fez? Fica subjetivo no texto, e agora eu vou explicar o texto, na verdade, para vocês. Ele fez o seguinte, o senhor dele, o patrão dele, na verdade, do cara que devia 100, do primeiro que devia 100 e marcou 50, na verdade, o que o patrão tinha que receber era só 50 de verdade. Cristiano, mas está falando que é 100. Sim, é que 50 era a pedalada fiscal, 50 era o petrolão, 50 era a propina, 50 é aquelas licitações mais altas que o pessoal dos governos estaduais, federais e municipais fazem para ganhar dinheiro em cima das construções. Sabe assim? O cara vai lá, pega um recurso de 1 milhão para jogar a massa asfáltica na cidade, gasta 100 e pega 900 e distribui entre os ladrões. Entende? Mas a empresa que ele devia é 100 mesmo, porque só jogou 100 de asfalto. Então você concorda? Então o que aconteceu? O patrão tinha direito só de 50. O 100 que estava marcado na conta do coitadinho, 50 era a pedalada fiscal, era o petrolão, era o do Roberto Jefferson, como que chamou lá, aquele escândalo lá,
Não é o Petrolão, não, né? Como é que chamava aquele? Quem lembra aí do Roberto Jefferson? Aquele escândalo fiscal lá. Então, o que era os 50? A diferença do 100 para 50? Era a propina que o administrador infiel recebia. Então, por que ele foi elogiado por Jesus? Porque para o patrão, ele só devia 50. O cara só devia 50. Quando ele mata os 50, o que ele está fazendo? Ele está colocando a casa em ordem. Ele está se arrependendo de receber a propina e o patrão está recebendo a quantidade certa e o outro está recebendo a quantidade certa. Então o patrão fica tranquilo e o outro também fica tranquilo. Por quê? Porque o outro está achando que o bonitão fez um grande favor para ele. Não, ele só deixou de receber a propina que ele vinha recebendo há anos nas costas do outro. Entendeu isso aqui? E o que acontece? Ele pega o segundo. E você, quanto que você deve? Segundo o que você me cobra, eu devo 100. Não, paga só 80. Por quê? 20, que era o meu roubo, a minha propina, eu vou abrir mão. Então eu vou devolver os 80 para o meu patrão, que era já o valor devido, você vai pagar os 80, que era o valor que você devia, e eu vou desistir da minha propina, porque esse era o dinheiro errado do administrador infiel. Logo, o que eu vejo nesse homem? Eu vejo um homem que vai se arrependendo das suas coisas ilícitas. Por isso que ele é elogiado pelo Senhor, pelo administrador, pelo patrão, porque o patrão é Deus aqui na história. E quem é o administrador infiel da parábola? Quem é o sujeito? O predicado nós já sabemos. Quem é o sujeito? Para que Jesus contou a parábola do administrador infiel? Quem sabe aí? Você está aí, compadre? Você que é bom de Bíblia? Quem é o administrador infiel? Quem é Marcos Lemes? Quem é o Marcolino? Quem é esse... Eu esqueci o nome desse irmão que está aí, de terno com a esposa dele, que eu aceitei ontem o convite dela. Quem que é o administrador infiel? Você sabe? Quem que é? É o vereador? É o prefeito? Sou eu? É você? Neste aspecto, não. Deixa eu já responder para você, já que ninguém se manifesta, parece que eu estou falando sozinho aqui. Sabe quem é o administrador infiel? São os fariseus. Sim, quem é os fariseus, Cristiano? Os religiosos, os mentirosos que sobem no altar, ocupam o púlpito, mas está enganando o povo. Por que você sabe disso? Olha no versículo 14. Então nós estamos lendo, o administrador infiel está em Lucas 16, capítulo 1 até o 15. Até o 13. No versículo 14, parece que mudou de assunto, mas não mudou. Jesus volta na origem do assunto. Por que ele contou a parábola do administrador infiel? Justamente para dizer, para denunciar os fariseus, os ladrões, os verdadeiros ladrões do mundo. Os fariseus que eram avarentos. Então, a avareza dos fariseus, né, que quer fazer pedalada fiscal, que quer pegar o dinheiro do povo, os ladrões verdadeiros, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Então, eles ficavam escandalizados com a doutrina de Jesus. É igual o povo de hoje que acha que eu sou radical, né? Não estou pedindo para ninguém gostar da minha pregação, mas assim, só para você saber, eu só prego as escrituras. E eu prego diferente do que a maioria prega. Se é bom para você, você fica. Se não for bom, querido, fica tranquilo. Vai pegar lá aquele leitinho que nunca vai te tirar do seu pecado, né? Mas disse-lhe Jesus, ó Jesus aqui, vós sois os que vos justificai a vós mesmos. Quem? Os fariseus, diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Ou seja, querido, você não vai passar despercebido não, viu, pastor ladrão? Desculpa de eu te chamar assim, você não vai passar despercebido não, viu? Deus conhece o seu coração, ele está dizendo aqui, pois tudo aquilo que é elevado entre os homens, a sua posição elevada, é abominação diante de Deus. Se tiver algum homem de Deus e político me ouvindo, não sei se o meu irmão Marculino está aí, viu, meu irmão? Cuidado, eu sei que você é um homem de Deus, tá? Mas, assim, cuidado com as ofertas do diabo, porque Deus está dizendo, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, sempre seja a Rosângela Rezende, essa mesmo, Rosângela, Deus abençoe sua vida. Presta atenção, então está dizendo assim, ó, o que para os homens é uma boa aparência, para Deus pode ser abominação. Vou responder para você, tia Rosana, e para o povo de Miguelópolis. Sabe por que o prefeito continua preso? Você não sabe? Porque ele era o único, talvez, que foi sincero diante de Deus durante um tempo. Sabe como que ele ganhou a política aqui em Miguelópolis, na cidade onde eu estou hoje, que é a cidade da minha origem? Usando o nome de Deus. Ah, querido.
Que infeliz, pobre, cego e nu. Então ele usou o nome de Deus, ele se projetou. Bom dia, Mirim, Deus abençoe sua vida, meu querido. Ele projetou-se politicamente atrás da sua capa de santidade. E ele foi um homem usado por Deus, sim, né? Eu sei de coisas, de milagres que Deus realizou através dele quando ele era mais assíduo na igreja. Porque depois ele já não ia na igreja mais, não tinha tempo, né? Só servia aos homens. Mas por causa do passado dele, ele se projetou no presente e conseguiu vencer as eleições usando o nome de Deus. O nome de Deus. Aí o que ele fez? Ele usou o nome de Deus sem problema nenhum. Deus libera. Qualquer um pode usar o nome de Deus. O diabo pode usar o nome de Deus. O satanista pode usar o nome de Deus. Os espíritas usam à vontade o nome de Deus, o nome de Jesus, um monte de coisa. Chama Jesus de Emanuel, aquela coisa toda lá e tal. Deus não se importa de você usar. Só tem um problema. Se você usar de forma indevida, Deus vai te pegar. E o que aconteceu com o nosso prefeito então? Por que ele foi preso e permanece preso? Por que os outros foram soltos? Porque os outros já eram ímpios, já eram iníquos. Então Deus não está interessado neles. Não, Deus não está interessado nele. Não fica chateado, não. Por que o outro continua preso? Porque é filho. E aí eu vou te falar, filho que tem pai, quando peca, não fica sem apanhar não, querido. Fala aí, Marcão. Você bateu no seu filho algumas vezes, Marcão? Igual eu já bati nos meus? O Barãozinho tem 8 anos, a Bia tem 4, esses dias eu meti a vara nos dois, vara de verdade, os dois chorou, o Arão virou um choradeira desgramado, mas eu desci a vara neles, sabe por quê? Não é porque eu odeio eles não, antes de você me julgar aí, se você estiver me julgando, vai cuidar da sua vida, que da minha casa cuido eu, mas deixa eu te falar uma coisa pra você, preguei a vara neles, é porque você não ama? De jeito nenhum, é pelo excesso de amor que eu tenho por eles, é que eu corrigi. E a Bíblia me dá respaldo, corrige o seu filho com a vara, para que ele não se perca. Corrige o seu filho com a vara, para que ele não entre na loucura dos homens. Então deixa eu te falar uma coisa, você sabe por que o prefeito está preso ainda aí, ô Miguelópolis? Porque ele se projetou no nome que está acima de todo nome, só que ele esqueceu que ele é filho desse nome. E ele sendo filho, a vara de Deus o disciplinará. Então deixa eu te falar uma coisa, ele tem posses, né? Vem de uma família de posses e ele pode gastar o dinheiro do mundo. E ele só vai sair da prisão, sabe quando? O dia que Deus liberar ele. Já que ele está lá, Deus está usando. Fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas fiquei sabendo que Deus está usando lá. José não ficou na prisão, mas José foi preso injustamente. Esse como foi preso justamente, mas se entendeu o propósito de Deus, que ele pregue na prisão, para que então, estando em qualquer lugar, você se deixe usar. Porque isso é ser um ministro de Deus. Se Deus por um acaso te mandar para o inferno, querido, não se assuste com o Hades, não se assuste com o Seol, não. Vai pregar para os demônios lá, para os que estão presos lá em cadeias, porque Jesus esteve lá e pregou e deu tudo certo, depois ele saiu. Eu quero te dizer uma coisa, você não consegue pregar nem na igreja, né? Nem na sua família, então pensa tanto que isso é ruim. Jesus foi no mundo dos mortos e pregou para os que estavam presos em cativeiros. Então nós somos chamados a pregar em todo o ambiente. E eu vou finalizar para vocês aqui dizendo o seguinte, e aí diz assim, Deus conhece o coração e aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Então a lei de Moisés e tudo que os profetas fizeram tiveram validade até João. De João para cá, Jesus está dizendo, quem assume o negócio sou eu. Tá? Fazendo certo ou fazendo errado, vocês tiveram o direito de fazer até João. A partir de João ou Batista para cá, quem assume o negócio sou eu. E o que está escrito? Vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então, ou seja, a partir de João, eu, Cristo, inaugurei o evangelho do reino de Deus. E o que é o evangelho do reino de Deus? E todo homem que se esforça, todo homem se esforça para entrar nele. Então o reino de Deus tem que ser através do esforço. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico se arrepender ou alcançar o reino dos céus. Finalizo agora. O que é o reino dos céus, Cristiano? Não é a salvação. Tá, o reino dos céus é outra coisa. Por quê? A salvação não se dá por obras de justiça. Não há nada que você possa fazer, humanamente falando, em obras de justiça para ser salvo. Como que eu sou salvo, Cristiano?
Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia de verdade no Senhor Jesus, apenas no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você será salvo do quê? Da condenação do fogo do inferno. Mas a salvação não é o reino de Deus. O reino de Deus é conquistado por esforço, Jesus diz. Aí sim, uma vez que eu sou salvo do meu espírito, uma vez que a minha alma não vai mais queimar no fogo do inferno, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Fica à vontade, Marcão. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. O que eu tenho que fazer? Uma vez que eu sou salvo, eu tenho que fazer o que está escrito nas Escrituras por Paulo, que é: desenvolvei a vossa salvação. Os crentes ruins de Bíblia acham que desenvolver a salvação é o seguinte: você tem que ficar assim, ainda que nós temos que ser santo todos os dias, mas você tem que ficar assim, sendo santarrão. Se o dia que você desvia um pouquinho, ele já te manda para o inferno. Mentira. Uma vez salvo, você é salvo para sempre, tá bom? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem tiver uma doutrina contrária, precisar sentar comigo para nós discutir Bíblia, vamos discutir. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cristiano, mas então o que é desenvolver a vossa salvação? Está escrito lá, desenvolver a vossa salvação é: uma vez que você foi salvo no seu espírito, é impossível você não frutificar. Então, desenvolver a vossa salvação é colocar para fora o fruto da sua salvação. E aí, uma vez que você é salvo, como que você é salvo e continua com o cigarro na boca? Como que você é salvo e continua bebendo cachaça? Como que você é salvo e bate na sua esposa? Como que você é salvo e maltrata os seus filhos? Como que você é salvo e eleito como prefeito, vereador, governador, presidente, alguma coisa, e continua roubando a nação? Logo, você não está desenvolvendo a sua salvação. Você não está colocando para fora o fruto da sua salvação. E é o fruto da sua salvação, que são as obras de justiça, que vai te colocar no reino de Deus ou não. O reino de Deus não é a salvação. É outra coisa. Outro dia eu pregarei novamente sobre o reino de Deus. E por que o reino de Deus não é salvação, Cristiano? Sendo que eu aprendi desse jeito. Claro, você aprendeu desse jeito por causa do catolicismo romano, essa doutrina caída e maligna e diabólica. Mas o reino de Deus não é a salvação, porque se fosse, o ladrão da cruz teria pedido uma coisa para Jesus e Jesus teria concedido. Mas ele pediu uma coisa e Jesus deu outra. Eu só vou dar aqui um spoilerzinho, como diz o meu filho. O ladrão da cruz, ou arrependido, porque o outro foi para o inferno, mas o arrependido disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus deu para ele a salvação, mas não o reino. Por quê? Porque o reino de Deus tem que ser conquistado por esforço. O ladrão da cruz era um ladrão, merecia a cruz, mas não perdeu a sua salvação. Por quê? Porque ele creu no Senhor Jesus. Está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então ele foi salvo porque creu no Filho de Deus. Agora o reino ele não conquistou. Por quê? O reino de Deus só pode ser conquistado por esforço. Então nunca mais confunda reino de Deus com salvação. São coisas distintas, tá bom, querido? Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém. Graças a Deus. Um beijo para você que permaneceu. Um beijo para você que assistiu só um pedacinho. Volta e assista novamente. É algo poderoso para mudar a chave da sua vida. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo sábado, final de semana. Fui. Tchau.